Eu fui essa pessoa que precisou trabalhar e estudar durante boa parte da graduação. Então nesse vídeo eu vim aqui te contar como que era a minha rotina, como eu fazia para me dar bem nas provas e compartilhar dicas que eu queria muito ter escutado antes de começar a viver o que eu vivi. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, já aproveita e deixa um like para fortalecer o meu trabalho. Se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber as notificações, que aqui tem vídeo novo toda semana, beleza? E ó, eu resolvi dividir esse vídeo em 3 partes. Um primeiro momento, eu vou comentar um pouco aí da minha história, como que foi quando eu comecei a trabalhar e tive que conciliar com os estudos. Em um segundo momento, eu vou falar como que eu de fato estudava para as provas, para os seminários, como que eu dava conta das atividades da faculdade e conseguia aí também me dar bem nas matérias. E na terceira parte vai ser um momento mais aí de comentários, reflexões, de dicas que eu vou compartilhar para tentar acalmar o seu coraçãozinho aí, tranquilo? Então agora, sem mais enrolações, bora pro que interessa. Bom, gente, eu entrei na faculdade quando eu tinha apenas 17 anos. Eu era um baby, era muito novinho, tinha acabado de concluir meu ensino médio e caí de paraquedas na universidade, que não foi bem paraquedas não, eu estudei bastante para poder entrar. Muitos que acompanham o meu canal já sabem, que eu já cheguei até a compartilhar em alguns vídeos, que eu faço graduação em História na UFBA. E assim, durante os primeiros meses do meu primeiro semestre, eu ainda não trabalhava. Eu lembro exatamente quando eu entrei no ano de 2017, no primeiro semestre ali de 2017, tinha começado em maio as minhas aulas, porque o calendário acadêmico estava um pouco atrasado, porque de greve que tinha rolado anteriormente, então tinha semestre que começava em dezembro, acabava em abril, tinha semestre que começava em setembro, acabava em dezembro, tava uma coisa assim bem bagunçada, e o meu começou em maio. E nesse começo aí de graduação, ainda no primeiro semestre mesmo, eu estava fazendo parte de um processo seletivo para trabalhar como jovem aprendiz em uma multinacional, aqui da cidade próxima onde eu moro. E aí eu fui fazendo as etapas e passei. Fui trabalhar como jovem aprendiz na Ford, lá vai eu produzir carro, meu Deus do céu, enquanto fazia faculdade de História, viu? Veja só a bagunça. E aí o meu trabalho como jovem aprendiz, ele era dividido da seguinte forma. Meu contrato ao todo era de 1 ano e 11 meses. No primeiro ano de contrato, a gente tinha que ficar indo para uma instituição para pegar algumas matérias referente ao curso que a gente iria fazer. No meu caso, eu fazia, se eu não estou enganado, é mecânica automotiva. E esse curso ia ser ali basicamente um preparatório inicial para o período em que a gente começasse de fato a ir para a empresa, que aí seria no segundo ano, aí nos últimos 11 meses de contrato. E as aulas desse curso começaram no último mês do meu primeiro semestre. E sim, não chegava a ser um trabalho no sentido de cumprir com as demandas de um emprego formal, de bater cartão, essas coisas, eu não fazia isso. Esse primeiro ano eu só tinha que ficar estudando aí mesmo essas disciplinas. Mas ainda assim era bastante tenso, porque esse curso eu tinha que fazer em uma cidade que era diferente da que eu morava, que era diferente da cidade que eu estudava. Porque é o seguinte, só para ficar um pouco mais didático, eu morava com meu pai. Quando eu passei na faculdade, eu fui morar com ele. E aí era uma cidade chamada Lauro de Freitas, né? Que é basicamente Salvador, para quem não conhece. Só que a minha faculdade, o campus em que eu tinha aula de noite, que eu era matriculado no noturno, era em Ondina. Que é assim, 2 horas em média aí de viagem, praticamente uma viagem, para você chegar na faculdade, no campus em que eu estudava. E o lugar em que eu fazia o curso de jovem aprendiz era em outra cidade, Camaçari, que também era, tipo, em média 1h30 aí, só para eu ir para lá. Então, desde que começou ali, faltando um mês para meu primeiro semestre finalizar, eu vivia esse trânsito louco de dormir em uma cidade de tarde. Eu tinha o curso e aí eu ia para Camaçari para ter minha aula, era esse tempo todo que eu perdia pegando ônibus e tudo mais, esperando ônibus, que a vida do pobre trabalhador não é fácil. E aí de noite eu saía de Camaçari e ia direto para Ondina, então eu não passava em casa e ia direto para a faculdade. Inclusive eu chegava na faculdade exatamente na hora que a aula começava, que era 6h30 da noite. Gente, um parêntese aqui pra falar que eu tava gravando um vídeo e a luz do meu quarto acabou de queimar. E aí eu vou ficar com a ring light só e a gente vai seguir o vídeo, beleza? Só um parêntese aqui, meu Deus, a vida do criador de conteúdo que não é fácil. Por isso que eu tô falando pra você, curte o vídeo pra me ajudar, meu Deus. Eu ia pra essa instituição estudar todos os dias, de segunda a sexta, da 1h às 5 da tarde, e de lá eu ia direto pra faculdade. Foi isso que eu fiz aí durante o meu primeiro ano de contrato e durante esses primeiros semestres também da faculdade. E aí, se eu achava que já era difícil porque eu tinha que estudar coisa que eu não gostava, que eu tinha que pegar ônibus que demorava, que era essa turbulência para conciliar com a faculdade, quando a parte prática começou, aí que a giripoca piou.
como diz aqui no meu Nordeste. Eu comecei a ir para a empresa, de fato, para a Ford, para o complexo lá onde ficava produzindo carro, basicamente, em julho de 2018. Então olha como minha rotina mudou drasticamente. Antes eu saía de casa às 11 horas, eu tinha curso só no período da tarde e eu tinha uma parte ali da manhã para ficar estudando. Quando eu comecei a precisar ir para a empresa, eu acordava às 5h15 da manhã. E aí eu pegava o roteiro do trabalho e ia bonitinho trabalhar com a minha fardinha azul da Ford, meu Deus do céu, afinada a Ford que acabou de morrer, faleceu, coitada. Chegava lá às 7 da manhã. Quando que eu saía de lá? 3h20 da tarde. A única diferença em comparação ao período que eu fazia parte teórica é que agora eu conseguia chegar na faculdade às 5 da tarde, 1h30 antes das aulas começarem. Então foi 11 meses que, suava e não era pouco, porque o trabalho lá não era um trabalhinho de ficar... Eu não ficava em ar-condicionado no escritório. Nada contra quem fica, porque eu também sei que não é um trabalho fácil. Mas eu ficava produzindo carro, era Fordismo. Já viu lá o negócio de Charlie Chaplin? Eu ficava lá colando parafuso, meu amor. Então, olha, a gente fazia ali em média uns 300 carros por dia, cada um na sua funçãozinha ali, e era um negócio muito desgastante. Então, eu vivi essa rotina de acordar às 5 e pouca, de ir direto pro trabalho, de no trabalho não ter tempo pra estudar, pra fazer nada do tipo. Do trabalho, quando eu saía, direto pra faculdade e chegava em casa 11 da noite. Eu chegava em casa às 11 e eu tinha que dormir rápido, comer alguma coisa, tomava um banho, capotava na cama, para outro dia acordar de novo 5 e pouca e seguir a minha rotina de novo, mais uma vez, tendo aula na faculdade de segunda a quinta. Eu não tinha aula às sextas e aí era até um suspiro pra mim, porque eu vou te contar que o negócio era difícil. E aí tá, foi basicamente essa aí a minha rotina no período em que eu tava trabalhando, tanto na parte teórica, que eu tinha demandas para cumprir de um outro curso, com outras matérias, quanto na parte prática também, que eu trabalhava de fato e colocava a mão na massa. E agora eu vou compartilhar como que eu fazia para conseguir ter tempo para estudar. De que forma que eu me organizava para conseguir dar conta das demandas da faculdade e também das obrigações do trabalho. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas a luz voltou. Eu tive que parar para poder fazer uma troca de energia, porque a vida do pobre não é fácil. Do pobre youtuber, então, meu amor, aí que a gente pena mesmo. Mas aqui, ó, tá com iluminação bacana, negócio de qualidade. Bom, e uma das coisas que eu fazia era o seguinte, né? Eu entendia que eu não tinha tanta disponibilidade assim quanto alguns colegas que só faziam faculdade. Então, eu já pegava um número mais reduzido de disciplinas. Então, eu fazia uma espécie de seleção, conversava com as pessoas, com colegas, com veteranos, para colher alguns feedbacks de alguns professores, para sacar aí de como que eles costumavam conduzir as disciplinas. E eu selecionava algumas para fazer, para eu nem ficar atrasado e nem também me entupir de coisa que eu sabia que eu não ia dar conta. Então, selecionar matérias era uma coisa que eu aplicava bastante quando eu estava nessa rotina aí louca de estudar e trabalhar. E eu costumava estudar nos finais de semana. Então, assim, era uma escolha que foi muito individual mesmo, não é uma regra absoluta. Você pode encontrar, por exemplo, outros momentos para conseguir ir estudando, mas eu preferi colocar os finais de semana como momentos em que eu iria estudar, porque eu me sentia mais tranquilo, eu estava mais relaxado, eu estava em casa, não estava com nenhuma outra correria, com nenhuma outra demanda, então eu conseguia ali ter mais disciplina para poder fazer as coisas da faculdade. E como eu só deixava o final de semana por estudo, eu tinha que dar conta de atividades, seminários ou prova, de coisas que eu iria fazer só na quinta-feira, por exemplo. Então eu fazia uma espécie de catalogação, fazia resumo, anotações, lia os textos. E se eu tinha uma prova, por exemplo, na quarta, no domingo, eu já tinha que ter estudado. E aí, claro, né, quando tinha uma prova, um seminário, uma coisa que eu tinha que estudar mais, eu destinava ali um pouquinho desse meu tempo de intervalos no roteiro, ou então esperando a aula começar, para poder estudar um pouquinho mais. Mas a minha prioridade, o tempo que eu destinava mesmo para estudar, não era durante esses intervalos e sim nos finais de semana. Tinha momentos que eu estava muito estressado, que eu estava com muita dor de cabeça, tinha semanas que eram muito mais pesadas. Então assim, era muito oscilante essa rotina, justamente pela sua intensidade. E uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu não gostava, era de café. Comecei a tomar muito café para ficar com os olhos regalados e conseguir estudar, ler as coisas, ler tanto texto que é. Então assim, foi uma coisa que me salvou bastante, café, tomem café. Uma outra coisa ainda que me ajudava bastante era conversar com amigos. Um dia, por exemplo, que eu precisasse faltar, eu conversava, falava com algum amigo, pedia para ele fazer algumas anotações e depois mandar para mim, fazer uma espécie de resumo assim da aula e depois compartilhar comigo. Para revisar em casa, era uma coisa que me ajudava muito, porque, né, tem dias que a gente precisava faltar, ou para descansar, ou para ficar em casa para fazer atividade, para entregar, final de semestre, quando a coisa começa a apertar um pouco mais. Então a gente consegue ir aí criando dinâmicas e mecanismos para dar conta do negócio. E uma coisa que eu digo pra você que vai começar essa rotina de trabalho e estudo, ou pra você que já começou também, mas ainda não conseguiu se encontrar, é o seguinte: calma.
Calma, respire, tenha paciência. Entenda que o seu ritmo não vai ser o ritmo do seu coleguinha que só estuda. Só o cansaço de ficar horas trabalhando, de ficar horas fora de casa, de não ter, às vezes, um lugar confortável para estudar, ter que estudar em momentos diversos, é uma coisa que cansa mesmo a nossa mente. Então se respeite, não atropele as coisas e tenta viver um dia por vez, por mais difícil que seja, porque esse é o caminho mais certeiro, assim, de você não surtar mesmo. Você precisa dessa graduação, precisa desse diploma, não é? Se seu foco for esse, você vai conseguir dar conta. Mas entendendo que o seu tempo e o seu ritmo é completamente diferente do tempo de seu colega e do ritmo de seu colega. E outra coisa é o seguinte: é uma grande ilusão achar que são poucas pessoas que trabalham e fazem faculdade. Quando você pisar na faculdade, sobretudo se você fizer a graduação no curso noturno, que foi o meu caso, 90% da turma eram os trabalhadores. Eram de pessoas que eram mãe de família, que eram pai de família, que trabalhavam durante o dia, numa rotina às vezes até mais intensa que a minha, de trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde, de chegar sempre atrasado na aula e de no final conseguir dar conta. Essa não é uma realidade incomum. Você vai encontrar muita gente que vai estar aí nessa dupla jornada de trabalho e de estudo. Com o tempo, eu fui entendendo que o meu bonde era outro. Não era o bonde da galera da minha idade, que era a grande maioria que não trabalhava. Não era o bonde da galera que tinha os mesmos gostos que os meus. Eu tive que me adaptando aí a formas diferentes de pensar e de viver. Virei amigo de muita gente mais velha, gente, eu adoro. Eu aprendi muito com eles mesmo, são pessoas que são muito mais vividas, tem muita experiência para compartilhar, então eu tinha trocas bastante interessantes com pessoas que eram pai de famílias, que eram mãe de famílias e que era gente como a gente. Então sim, se você é a pessoa que vai começar essa rotina de trabalho e estudo, se você já começou, entenda que você não vai ter êxito, tirar notas muito boas, maravilhosas em todas as provas. Vai ter prova que você não vai conseguir se dedicar como você gostaria. Vai ter seminário que você não vai conseguir se dedicar como você gostaria. Vai ter textos que você não vai conseguir ler. E uma coisa é certeza, a gente desenvolve habilidades por conta das demandas da vida que muita gente que só estuda não vai desenvolver. A gente tem uma sagacidade que muita gente que está só lá na biblioteca estudando todos os dias, o tempo todo, não tem. Então, essa é a potência da margem. Não hesite em trancar uma matéria, não hesite em atrasar um pouco a sua graduação, é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Isso porque o nosso tempo não é o tempo do coleguinha que só estuda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, compartilhar no grupo da família. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E não esquece que aqui tem vídeo novo toda semana. E deixa aqui nos comentários se você está vivendo essa rotina de trabalhar e estudar, se você já viveu no passado, se você vai começar a viver, qual que é o seu medo, qual que é a estratégia que você está pensando em desenvolver ou já está desenvolvendo. Então deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? E ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.